trabalhando esse livro aqui, ó, tá vendo? Razão da Esperança. Teologia para hoje. Esse livro, ele é do pastor Leandro Lima. Pastor Leandro Lima, da igreja... Hoje ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Então é um livro meio grosso, mas ele é com umas 600 e poucas páginas. Mas é um livro que você pode ir lendo. Capítulo, são os capítulos pequenos. Por exemplo, hoje, o capítulo 10, ele vai tratar sobre o enigma do mal. É o nosso assunto de hoje, né? Então, irmãos, o enigma do mal, né? A questão é quem criou o mal. Essa é uma das grandes questões que não é fácil de ser tratado. É um assunto difícil de compreender. Aí você pode perguntar, pastor, então por que tratar desse assunto, se é complicado? Por que a gente não pula essa página, não é? Mas, irmãos, o mal é uma realidade. O mal está todos os dias à nossa porta, à nossa volta, dentro da nossa casa, na nossa vida. Então, o mal está constantemente perturbando, especialmente o povo de Deus, né? Então, é importante nós entendermos por quê, ou o que a Bíblia nos ajuda a entender sobre essa questão. Como eu disse, é difícil compreensão, mas não é a única coisa difícil de estudar na Bíblia. Nós já falamos sobre isso. A concepção miraculosa de Cristo, que foi concebido por obra do Espírito Santo, é outro assunto difícil de entender. A ressurreição de Cristo dos mortos, a sua própria ressurreição, no terceiro dia, é assunto também que ultrapassa nosso entendimento, vai muito além da nossa capacidade de pensar. A Santíssima Trindade é uma outra doutrina que nós já estudamos, já vimos, e nós não podemos entendê-la racionalmente. Nós aceitamos pela fé. A onipresença de Deus, Deus presente em todos os lugares, do mesmo tempo, todo ser de Deus, não é uma parte de Deus em cada lugar, mas é todo o seu ser aqui comigo e aí com você. Então, são muitos assuntos na Bíblia, difícil, que nós não podemos compreender pela razão e pela mente humana. Não porque são irracionais, mas porque estão acima do nosso entendimento. Nós somos criaturas, estamos estudando sobre o Criador. E além de sermos criaturas, nós ainda somos criaturas pecaminosas, que agrava mais ainda a nossa compreensão, não é? Então, Hebreus capítulo 11, verso 3, que fala sobre a criação, é o princípio que ajuda a gente a entender tudo isso. Hebreus 11, 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio das coisas que não aparecem. Ou seja, nós não conseguimos compreender a criação, aceitamos pela fé. A questão do mal também é igual. É a origem do mal, esse enigma do mal. Nós não vamos compreender exaustivamente, mas vamos ver o que a Bíblia nos ajuda a perceber sobre o assunto, seguindo aí os passos do nosso irmão, pastor Leandro Lima, no seu livro que nós apresentamos para os irmãos no começo. Há algumas tentativas, irmãos, de resolver essa questão. Existe hoje chamado um tal de teísmo aberto, ou também teologia relacional. Essas duas linhas procuram mostrar, tentando ajudar a compreender a origem do mal, né? Mas a ideia
tanto desse teísmo aberto, a ideia de que Deus não determinou todas as coisas ainda estão por acontecer, estão abertas. O futuro está em aberto. Então, Deus, de fato, não sabe o que vai acontecer, segundo esse caminho. Ele está em um constante relacionamento com a criação. Então, não tem nada assegurado do futuro. Essa ideia de que o futuro está em aberto, que Deus está nesse relacionamento, nós não caminhamos por esse caminho. Nós entendemos que isso não é o que a Bíblia ensina. Também existem outras que pensam, porque a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, então, como Deus criou todas as coisas, Deus criou também o mal. Aqueles que defendem isso. Nós também não acreditamos assim, que Deus criou o mal, né? Então, a princípio, nós podemos tentar entender um pouco sobre a criação do mundo espiritual. Quando foram criados os anjos? Os 6 dias da criação, nós começamos a expor Gênesis, parando esses 2 domingos devido a essa questão do Covid, né? Mas nós vimos os 3 primeiros dias da criação. E nesses 6 dias da criação, você não vai ver a criação de anjos. Eles apareceram antes, eles foram criados antes. Então, na concepção de muitos, a ideia é que, quando você lê Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2, que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Gênesis 1, 1 e 2. Então, na primeira frase do verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, alguns entendem que aí está incluído também a criação dos anjos. A partir do verso 2, concentra-se na terra. E aí vai até, continuando a exposição de Gênesis, o livro de Gênesis. A terra estava sem forma e vazia. Então, criou aí os anjos, no princípio de tudo, né? Criou Deus os céus e a terra, aí abarca também a criação dos anjos. Em Jó, capítulo 38, verso 4 a 7, diz assim, eu vou ler para os irmãos. Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra? Deus dizendo a Jó, dize-mo, se tens entendimento, quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Antes de tudo, já Jó menciona essa ideia, né? Bom, quando eles foram criados, então vamos imaginar que seja isso aí. No princípio criou Deus os céus e a terra, e ali estavam os anjos também. Quando teria sido, então, a queda de Satanás? Que é a aparição do mal, não é? Quando teria sido a queda dele? Na Bíblia, Gênesis 1:31, diz assim, encerrando o 6º dia da criação. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que tudo era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Então, Deus terminou a sua obra no 6º dia e viu que tudo era muito bom. Se Deus viu que tudo era muito bom, então o mal não estava presente. O mal não existia ainda. Porque Deus terminou a criação e tudo muito bom. Então, o mal aí não estava presente. Quando você lê Gênesis 3, verso 1, aí começa. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. Ou seja, no capítulo 3, verso 1, você já vê a presença do mal
personalizado dessa serpente, e tentando a mulher. Ou seja, a queda de Satanás e seus demônios aconteceu, então, entre Gênesis 1:31 e Gênesis 3:1, quando Deus terminou a criação e até que aparece no Éden, no capítulo 3, quando a serpente aparece ali. Foi nesse intervalo aí que houve, então, a queda de Satanás e seus anjos. Apareceu o mal, não é? Os anjos, uma pergunta que é feita: se os anjos ainda podem continuar caindo? Satanás caiu, e com ele uma parte dos anjos, e os outros anjos que ficaram, 2/3, será que eles poderiam continuar caindo? 1 Timóteo, capítulo 5, verso 21, diz assim: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ou seja, os anjos eleitos. A ideia é de que os anjos não caem mais. Os anjos que permaneceram fiéis e guardaram o seu estado natural, como Judas vai dizer mais na frente, esses são considerados anjos eleitos. Então, eles não caem mais. No capítulo 10 do livro do pastor Leandro Lima, ele fala um pouco dos anjos. Ele diz assim: a Bíblia diz que os anjos são seres sem corpo, que podem entrar em grande quantidade em apenas no mesmo lugar. Você lembrar daquele homem possesso de Marcos, capítulo 5, era uma legião de demônios num único homem. Eles não se casam, os anjos. São seres racionais. Eles são classificados em querubins, serafins, principados, potestades, tronos e domínios. Apenas 2 anjos recebem nome na Bíblia: Gabriel e Miguel. Apenas esses 2. E às vezes são chamados de arcanjo. Miguel mesmo é chamado de arcanjo, né? Então, isso é um pouco sobre os anjos, de modo geral. Como eu vou mandar para os irmãos do grupo da igreja os slides, depois vocês vão ver essas passagens que falam sobre os anjos. Tá? Ainda relacionado à queda de Satanás, quando começa a aparecer o mal, maligno. Né? Isaías 14, a partir do verso 12, diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Então, Isaías, ele está falando aqui dessa profecia de um rei terreno, mas também a profecia aplica-se a essa ideia de que é uma menção a Satanás, a queda de Satanás, que causou a sua queda. O seu desejo, a sua ganância de querer ser igual a Deus, ou mesmo acima de Deus, né? Está no lugar de Deus. Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, verso 6, ele diz assim, não falando acerca do presbítero, dos candidatos que foram eleitos presbítero, ele diz: não seja neófito, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, na mente de Paulo, essa ideia de que a condenação do diabo é soberba. Ele se ensoberbeceu pela sua
beleza, pela sua criação, o modo como havia sido criado. Isso fica mais enfatizado ainda na outra passagem que veremos a seguir. Em Gênesis 3:5 também, diz assim a Bíblia: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Essa é a palavra de Satanás tentando Eva no Éden, dizendo para ela que se comesse do fruto da árvore, abriria os olhos e seria como Deus, conhecedores do bem e do mal. É um desejo dele querer ser igual a Deus, ele também fez com que esse desejo brotasse no coração de Eva, quando ele tentou ela lá no Éden. A outra passagem que me referi é Ezequiel 28, de 12 a 19, que diz assim, irmãos: filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até o dia que achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel 28, a partir do verso 12. Então, aqui também o profeta está falando do rei de Tiro, mas é uma profecia que aplica-se também não só ao rei de Tiro, porque o rei de Tiro não estava no Éden. Ele não era o sinete de perfeição. Então, essas atribuições aplicam-se a Satanás, querubim da guarda. Era perfeito, e o seu coração se elevou por causa da sua formosura. Então, são duas passagens no Antigo Testamento que ajudam a gente a entender, talvez, o porquê ou a causa da queda de Satanás. O que levou ele à queda. No Novo Testamento, 2 Pedro, capítulo 2, verso 4, Pedro diz assim: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Ou seja, Pedro está dizendo que Deus não poupou anjos que pecaram, os anjos que seguiram a Satanás. Judas 6 diz assim, Epístola de Judas, verso 6. E há anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o grande dia, o dia do juízo. Ou seja, esses anjos estão reservados para esse dia. Em Apocalipse, capítulo 12, verso 3 e 4, lembrando os irmãos que o capítulo 12 do Apocalipse começa narrando exatamente a primeira vinda de Cristo, o nascimento de Jesus. Viu-se também outro sinal do céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra.
E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho que nascesse. Aqui nós vamos chegar na exposição do Apocalipse, vamos chegar logo nesse capítulo. Você vai ver que aqui é uma referência ao nascimento de Jesus. O diabo querendo devorar a criança. Então, ele arrastou uma terça parte dos anjos. Então, o diabo caiu e não caiu sozinho. Ele trouxe consigo uma terça parte dos anjos, que são muitos anjos. Né? Anjos caídos, que hoje são os demônios que servem a Satanás. Uma pergunta que a gente fez no começo e que é sempre feita é: se Deus é o criador do mal? Alguns já me abordaram sobre isso, citando Isaías 45, verso 7. Se você tiver com a Bíblia aí, você pode observar. Isaías 45, versículo 7. Diz assim, irmãos, o texto: eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então as pessoas leem esse texto e falam: está vendo? Aí, ó, Deus é o criador do mal. Ele criou as trevas, criou a luz e criou o mal. Bom, aqui precisa entender, irmãos, que o contexto que envolve esse texto. Por isso que a gente sempre preocupa e tem trabalhado com os irmãos a ideia de entender o texto dentro do contexto. Porque se você tira o texto do seu contexto, aí pode dizer o que você quiser. Mas aqui, Isaías está falando ao povo de Deus que estava naquela época em rebeldia contra Deus. Não queria ouvir a palavra de Deus. Então Deus está trazendo a profecia que mandaria o povo para o cativeiro babilônico. O povo seria castigado por causa dessa rebeldia. Passaria um tempo no cativeiro, 70 anos, e depois sairia de lá. Deus iria mandar eles para lá e depois iria tirar de lá. E foi isso que aconteceu, nós conhecemos a história. Deus levanta Nabucodonosor, ele leva o povo para a Babilônia, o povo fica 70 anos cativo na Babilônia, depois Deus levanta o rei Ciro e o povo sai da Babilônia. É uma parte do povo, o remanescente, um grupo bem pequeno, comparando com o que foi levado. Mas aqui no verso 7 de Isaías 45, se você observar, ele diz assim, ó: eu formo a luz e crio as trevas. Observa a comparação luz e trevas. Faço a paz e crio o mal. Então o mal aqui, Isaías, não é o mal do maligno. Nós acabamos de ver o que levou Satanás à queda. Não é esse mal maligno. Mas o mal aqui é o mal de calamidades. Por exemplo, Deus trouxe nações da Babilônia, que foi uma calamidade para o povo de Deus, escravizou e levou o povo cativo para a Babilônia. Deus trouxe Nabucodonosor. Ele trouxe, Nabucodonosor era o mal ali, para castigar o povo. Então é desse mal que Isaías está falando, não é do mal do maligno. Então, aqui, você não pode pegar esse texto e dizer com ele que Deus criou o mal. Tá? É uma interpretação errada dizer isso. Aqui o mal não é um mal referente ao maligno, mas a calamidades, essa ideia. Alguns falam da origem do mal como originação. É uma palavra que alguns teólogos usam. Algo que originou de coisas criadas. O mal não é algo que foi criado, mas o mal é algo que se originou de coisas criadas. Por isso, originação. O exemplo que eles dão é o livre-arbítrio e a capacitação que Deus deu a Satanás. Como também deu livre-arbítrio a Adão e sua esposa no Éden.
né? Eles lá tinham livre-arbítrio. Então, usando esse livre-arbítrio e a capacitação que Deus deu a Satanás, então, aí ele originou o mal. Mas o mal não foi originado por Deus, mas pelo diabo, Satanás, né? Usando aquilo que Deus lhe deu. Então, o propósito do mal, irmão, na história da humanidade, acaba servindo ao propósito de Deus. É por isso que, não tenho bem certeza se foi Lutero que disse isso, que o diabo era o chicote de Deus, né? Deus usava o diabo para punir seu povo, para castigar seu povo. Então, o mal acaba servindo ao propósito de Deus. Ele não está fora do controle de Deus, né? E a duração desse mal, essa coisa maligna, a duração nós sabemos. Até o dia do juízo. O dia que Jesus voltar, esse mal será eliminado, será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte, e na nova criação de Deus, no mundo restaurado por Cristo, não haverá mais esse mal. Então, a sua duração é até a volta de Jesus, até o dia do juízo, graças a Deus por isso. Podemos concluir aqui dizendo, não podemos ignorar o mal, nem podemos exagerar, dando importância demais a ele. Não podemos ignorar a ação maligna. O diabo, ele está assim, operando no mundo, escravizando pessoas, destruindo famílias, perturbando a igreja de Deus, escravizando gente no pecado. Quantas pessoas hoje que não são escravas, às vezes do vício, da bebida, a gente só olha com muito pesar, com muita tristeza para aqueles viciados da Cracolândia, quando aparece na televisão. A gente olha para aquele povo e morre de pena e fica compadecido daquela situação. Realmente é algo triste. E devemos compadecer, sim. Mas há outros tipos de escravidão que o diabo usa. Pessoas nem percebem que estão escravizadas. Alguns estão escravizados pelos seus estudos, ou pelo seu próprio trabalho, com o seu desejo de ganhar dinheiro e de enriquecer, com o desejo de satisfazer os seus próprios desejos, não tem tempo para servir a Deus. O diabo usa ele meios para escravizar as pessoas. Ele está operando no mundo. Ele está agindo no coração do homem. Não podemos ignorar a ação maligna. Mas também não podemos exagerar, achar que tudo é o diabo. É por isso que há um exagero no mundo gospel, no mundo evangélico, que você tem que repreender o demônio da miséria, tem que amarrar o demônio da prostituição, tem que repreender o demônio da não sei o quê. É um demônio para cada coisa. Então, o ventilador parou, é um demônio, tem que repreender o demônio. O ar-condicionado não deu pano na hora do culto, é o diabo. Então, há esses exageros que nós não podemos cair por esse lado. Às vezes, simplesmente, um descuido, algo mal preparado, algo mal feito pelo homem que causou erro. Não tem nada a ver com Satanás. Mas o apóstolo Paulo, ele diz assim, em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 10 e 11, ele fala assim, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque, de fato, que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz, na presença de Cristo. Paulo aqui, ele está falando daquele irmão descrito na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 5. Aquele irmão que vivia em pecado na igreja, ele manda entregar ele a Satanás. Aquele irmão foi excluído da igreja, foi entregue a Satanás.
Mas ele se arrependeu, ele se converteu, ele abandonou o pecado dele, e ele voltou para a igreja. E agora é hora de recebê-lo de volta. E é assim que a igreja tem que fazer. Então Paulo recebe ele de volta, perdoando o irmão, estava arrependido, abandonou o pecado, e agora é recebido novamente. Paulo diz então no verso 11, que isso tinha que ser feito para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Ou seja, não podemos dar lugar ao diabo. Não podemos ignorar as suas astúcias, as suas ciladas. Nós temos que conhecer as suas artimanhas. E quanto mais nós conhecemos o inimigo, mais nós podemos lutar contra ele, ou nos defender dele, ou nos precaver dele. Havia antigamente, às vezes ainda existe, aquele pensamento meio bobo. Não podemos falar do diabo. E falar do diabo é fazer propaganda dele. Ora, que tolice. O diabo quer isso mesmo. Ele quer que você nem creia que ele exista. Ele quer que você ignore suas artimanhas. Mas é preciso, precisamos conhecê-lo, para saber como ele ataca, para saber o seu jogo, e então ficarmos precavidos contra ele. Não podemos ignorar os seus desígnios, diz o apóstolo Paulo. Então, irmãos, o mal existe, não podemos entendê-lo, compreendê-lo completamente. Sabemos que o mal entrou no mundo, entrou na vida do homem, mas que Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo. Graças a Deus por isso. A Bíblia diz isso. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. No tempo de Deus, do jeito dele, as coisas vão acontecer para a glória dele, segundo a vontade dele, para o bem do seu povo. Nós temos tão somente crer no que a Bíblia diz. Tiago, se não me falha a memória, capítulo 4, versículo 7, ele diz assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mas não podemos resistir ao diabo se antes não sujeitarmos a Deus. E às vezes as pessoas querem sujeitar o diabo, querem resistir ao diabo, mas não se sujeitam a Deus. Quando Deus diz para você, domingo é dia do Senhor, domingo é dia de você ir para a igreja, adorar a Deus, buscar a Deus, aprender mais da Bíblia, louvar e adorá-lo em culto público, e muitas outras coisas que nós sabemos e a Bíblia nos ensina. Então, como vamos resistir ao diabo se antes não sujeitarmos a Deus? Que Deus nos ajude a compreender essa verdade. Amém?